vamos tentar mostrar aqui algumas aplicações das relações de Maxwell, né? Então, essas aqui são as relações que nós obtivemos, né? Não existem só essas relações de Maxwell, existem outras. Se a gente define outros potenciais, trabalha com outros potenciais, a gente pode encontrar as relações de Maxwell associadas a esses outros potenciais. Então, como são muitas relações e a forma de obter um pouco recorrente, né? Às vezes a gente fica sem saber como que aplica, como é que essas relações são utilizadas na prática, né? Uma das utilidades é porque os potenciais e algumas grandezas, como a entropia e a entalpia, eles não são medidos diretamente, eles são calculados indiretamente. Você mede outras coisas, né, e calcula a entropia, calcula a entalpia e os potenciais de Gibbs e Helmholtz também, né? Então, elas nos ajudam nisso, nos ajudam a relacionar grandezas que são mensuráveis no laboratório com os potenciais que são definidos, né, propostos de maneira teórica, né? Então, vamos ver primeiro um exemplo e depois um exercício mesmo, tá? Então, nesse exemplo, vamos considerar a entropia e a energia interna, tá? Então, vamos começar com uma entropia. Então, tem uma entropia que dependa só de duas variáveis, por exemplo, T e V. Então, vamos supor que a gente tem a expressão da entropia em função de duas variáveis, da temperatura e do volume. Então, a gente pode obter já aqui o diferencial total da entropia, né, com as derivadas parciais em relação a cada uma das variáveis ali. Então, primeiro aqui em relação à temperatura, com o volume constante, né? E a derivada parcial da entropia em relação ao volume, né? Com T constante. Então, para o segundo termo, a gente pode usar uma relação de Maxwell para substituir aqui, tá? Então, aqui que ela vai entrar. Então, olhando naquele quadro, a gente vai usar essa última aqui, ó, que tem o ds, del-s e del-v, né? Del-s, del-v é igual a del-p, del-t. Então, a gente pode substituir justamente esse segundo termo aqui, né? Então, del-s, del-v é igual a del-p, del-t com v constante. Então, para isso que a gente usa a relação de Maxwell aqui. Agora, para o primeiro termo, é um pouco mais complicado. A gente vai ter que fazer algumas deduções aqui antes de substituir, tá? Então, nesse caso, del-s, del-t, del-s, del-t com v constante. Então, a gente pode usar aquela relação para diferencial total, né? Que a gente viu quando o v é constante, né? E o s é definido apenas em função de duas variáveis. A gente sabe que se o v for constante, claro, a gente pode reescrever aqui, ó, com diferenciais pais aqui, né? Então, del-s, del-t, vou até usar um colchete diferente aqui para a gente não confundir, né? Com o v constante, né? Só que o ds, a gente tem da definição de entropia, né? Se for um processo reversível, vamos supor que seja, né? ds é igual a dq sobre t para processos reversíveis. Então, substitua aquele ds ali por 1 sobre dq sobre t, né? Mas aí eu vou escrever
1 sobre T dQ dt aqui, ó. Tudo, né? Mantendo o volume constante aí. Eu preciso substituir essa quantidade de calor dQ aí. Para isso a gente vai usar a própria primeira lei, tá? Então, da primeira lei, a gente tem na forma diferencial, né? du é igual a dq mais o trabalho dW. Só que vamos supor que é hidrostático, então vai ser PDV, tá? Então, dq menos PDV, só que o volume que a gente está usando aqui em cima está constante, né? Então, esse segundo termo se anula, né? Então, a gente vai ter que o du é igual a dq se o volume for constante. É o caso aqui, né? Quando o V não varia, quando o V é constante, né? Então, du é igual a dq, ou dq igual a du. Eu posso substituir aqui em cima o dq, né? Então, reescrevendo, ó, o ds dt com V constante, ele 1 sobre t ali eu posso tirar aqui, ó, 1 sobre t. Aí no lugar do dq aparece du dt com V constante. Só que esse colchete, né, du dt com V constante, é justamente a capacidade térmica com volume constante. Então, isso aqui é igual a 1 sobre T vezes a capacidade térmica a volume constante. Então, isso aqui eu vou substituir lá em cima na expressão da entropia, tá? Então, vamos reescrever aqui embaixo, né? Então, voltando à expressão do ds, ds é igual, aí entra esse primeiro termo, CV sobre T dt, né? Tinha esse dt lá, ó. Vou voltar aqui para a gente ver, né? Tem o dt multiplicando aqui, ó, assim como ali vai ter o dv. Então, vai ser del P, del T, dv. O segundo termo aqui, né? Del P, del T, com v constante, dv. Então, é isso que eu estava dizendo, né? Aqui a gente tem a variação de entropia escrita em termos da capacidade térmica, da temperatura, e da taxa de variação da pressão com a temperatura, né? Então, tudo que está do lado direito da igualdade são variáveis mensuráveis, assim como o calor específico, a capacidade térmica, que são mensuráveis no laboratório. A entropia não, né? Mas você consegue calcular a variação da entropia a partir de outras variáveis que são mensuráveis no laboratório. Essas expressões assim, né, são mais normalmente encontradas escritas na forma de TDS, né, que a gente passa o T multiplicando aqui, né, então fica TDS, são as expressões TDS justamente, né, então capacidade térmica vezes dt, e aqui T, que multiplica essa parcial da pressão em relação à temperatura com volume constante dV. Aqui está variáveis extensivas, né? Mas pode ser escrita também em intensivas. Então, a gente teria T ds, só que aí o S minúsculo, em vez de capacidade térmica, aparece o calor específico, minúsculo, mais T
del P, del T. Aí o volume vai ser o volume específico, né? O volume molar. Vou colocar um V minúsculo aqui. Então, essas são as expressões TDS obtidas, né, com a ajuda de uma das relações de Maxwell.